Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Alfrediomas, Carol, Isabela. Hoje a gente vai falar de como planejar os estudos. Enquanto a pessoa está chegando, o pessoal está chegando aqui na live agora, recém começando. Estão ouvindo essa música aí no fundo? Quem está chegando aí, me diz se está ouvindo essa música aqui, que está tocando aqui ao fundo. Boa noite, boa noite. Quem está chegando, a gente está aqui ao som de... Estão escutando quem é o cantor? Falem aí para mim se vocês conhecem esse cantor. Me contem aí. Otavinho, Carol. Vamos lhe ver aqui, Carol, Isabela, Fábio. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos à nossa live. Enquanto o pessoal está chegando, quero saber se vocês estão escutando essa música aí de fundo. Estão ouvindo? Quem é o cantor? Estão conseguindo escutar quem é o cantor aqui do fundo? Boa noite, Silene, Pete Santoro, Mariana. Hoje a gente vai falar de planejamento. Dani, Arthur, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu vou falar como planejar os estudos, né? E vamos sair daqui hoje com o objetivo da técnica SMART. Estão ouvindo aí? Quem é o cantor? Escreve aí pra mim. Quem é o cantor? Oi, Dani. Zeca Pagodinho. É um sambinha bom, né, para dançar, é um sambinha bom pra gente se divertir, mas já vou tirando aqui esse sambinha, porque esse sambinha não combina com o tema da live de hoje, é o Zeca Pagodinho. Então, se você conhece ou lembra de algum amigo que tem dificuldade de fazer planejamento, principalmente nos estudos, manda o aviãozinho, chama ele para cá também, porque nossa live das 20h21, vamos falar exatamente como estabelecer uma meta de estudo ou que serve inclusive para a vida. Quem está chegando aqui agora, sejam todos muito bem-vindos. E o primeiro passo é, vamos sair com o objetivo hoje que vocês tenham a consciência de como realizar uma meta de estudo, uma meta SMART. Específica, mensurável, atingível, relevante, temporalizável. Esse é o principal equívoco quando os estudantes eles começam a focar no que não é importante, e sim nas urgências, nas contingencialidades, nas circunstâncias que acontecem no meio do caminho. Né? Por que eu falo focar que é importante? Fala aí pra mim, vocês estão estudando e qual é o objetivo maior de vocês para 2021 em relação a estudo? É passar algum curso público, é fazer prova de residência médica, é defender uma dissertação de mestrado, é concluir a pós-graduação? Escrevam aí para mim qual é o objetivo maior do que vocês pretendem em 2021 voltado a estudo e aprendizagem. Coloca aí no comentário. Por quê? Para a gente realizar um planejamento, na live de ontem a gente falou sobre organização, e hoje a gente precisa, dentro da organização, fazer parte dessa organização, o plano de ação. Existe a necessidade de realizar um planejamento. Portanto, vou pedir a vocês para escreverem aí nos comentários qual é o objetivo maior para 2021 do estudo de vocês, tá bom? Então, sejam todos bem-vindos. Quem está chegando, o tema da live de hoje é planejamento de estudos. O que é que as pessoas... Concurso, ok. Quem mais? Alguém? Mestrado, dissertação, pós-graduação, residência médica? Vão colocando aí, por favor. Então, pensem o seguinte, o objetivo é esse, certo? Transferir meu curso para o Brasil e voltar para perto da minha família. Otavinho mora onde, Otavinho? Você está estudando o quê?
uma transferência de curso e Isabela concurso. Quando vocês vão escrevendo aí, prestem atenção nessas 5 letras que a gente vai defini-las até o final dessa live. Janiele, OAB, ok. Assunción, Paraguai, né? Medicina. Pronto. Então, quando a gente tem uma meta ou um objetivo, que são coisas diferentes, e aí para quem está chegando, aproveito para, não sei se vocês viram, né, a surpresa que eu lancei hoje, abri as inscrições hoje para o desafio de 21 dias. Então, quem ficou de fora da turma do Masterchef, a gente começou essa semana, e o desafio de 21 dias a gente começa na segunda-feira, são 21 dias para você ter a sua rotina organizada. E aí as inscrições estão abertas a partir de hoje, as vagas são limitadas e começamos na segunda-feira já esse desafio. Então, no desafio de 21 dias é uma das coisas que a gente desenvolve bastante com os estudantes. Primeiro, como é esse desafio de 21 dias, Marta? Tarefas simples, atividades simples são colocadas para vocês refletirem com avaliações. A avaliação que eu falo, vou tirar o nome porque a avaliação, às vezes, as pessoas geram trauma, né? Não é avaliação de prova, de valer nota, não. É avaliação de quiz. É avaliação divertida. Então, vamos tirar o nome avaliação. Tem testes como quiz. Aquele quiz de revista que a gente... você tem um perfil mais comunicador, um perfil mais negociador. Então, você vai descobrindo os seus perfis e se organizando e montando a agenda. Então, um desafio sua rotina organizada em 21 dias. O objetivo é que vocês tracem, consigam minuciosamente fazer um planejamento para que superem a procrastinação, para que as metas estejam relacionadas com os objetivos de vocês e que alcancem os objetivos de uma forma clara. Uma coisa muito importante, gente, tenham consciência do seguinte: o nosso cérebro, ele poupa energia, então ele se direciona para o que está claro. O que eu falo de claro? Para ter direcionamento, para ter clareza de onde eu vou conseguir. Então, Lândia, seja bem-vinda. Silene, então se você quer passar na OAB, vestibular para medicina, esse é o seu objetivo macro. O que é que você vai fazer para atingir esse objetivo macro? Pequenas ações. Então, a gente não vai falar hoje de ações e de tarefas. A primeira coisa é estabelecimento de meta. Então, hoje a gente vai falar aqui das 5 letras SMART ou SMART. SMART em inglês significa esperto. Mas vamos colocar esperto no sentido de sábio, certo? No sentido positivo de sábio, o esperto nesse sentido. Logo, quando a gente precisa fazer um planejamento de estudo, eu foco lá, vestibular de medicina, OAB, concurso, transferência de curso, tudo que vocês colocaram aí, massa. E a gente começou aqui a live com a música de Zeca Pagodinho, Deixa Minha Vida Me Levar, que não combina nada com o planejamento de estudo. Não combina nada com a possibilidade de simplesmente as coisas irem sendo levadas pela vida. E aí, para quem está chegando aqui, a gente acabou de começar, tem 5 minutinhos de começando aqui essa live. Se você lembra de alguém que tem dificuldade de realizar um planejamento, a gente vai definir as 5 letras das metas que precisam ser estabelecidas a atingir um objetivo, um planejamento, manda o direct e chama a pessoa para vir aqui com a gente, tá bom? Então, quando eu defino algo, se eu vou passar na OAB, eu preciso definir tempo, medir, atingível, relevante, e isso precisa ser específico, tá? Quando eu falo, eu vou passar no concurso, meu objetivo é ser aprovado no concurso, o meu objetivo é aprender a falar inglês. Vamos falar aqui um exemplo voltado à aprendizagem, embora vocês possam utilizar essa ideia das 5 letras do SMART em qualquer outra razão, setor, forma e etapa da vida de vocês. É importante especificar. Eu estudo mais de 10 horas por dia. Uau! E não consigo concluir o conteúdo. Eu imagino, Otavinho. E se você estuda mais de 10 horas por dia, a gente chega a beirar um esgotamento também, não é verdade? Logo, às vezes, enfim, não vou entrar aqui no mérito, mas fica aqui a provocação. A forma que você estuda e como você pode otimizar esse tempo dentro de absorver o conteúdo e ter uma cristalização com mais eficiência, né, com mais efetividade. Então, até porque a produtividade acaba caindo, não é verdade? E aí, o que eu falo aqui sempre é importante definir nos objetivos
situações que sejam específicas. Quando você pensa em passar no concurso, qual é esse concurso? E quando você pensa em aprender a falar inglês, quão específico precisa ser isso? Eu quero falar apenas o básico. Eu quero me comunicar no inglês para viagem. Eu quero fazer uma comunicação voltada para o mestrado. E aí, quando eu falo de aprendizagem, se ela precisa ser específica, uma coisa é aprender a falar inglês. Outra coisa, eu quero aprender o inglês instrumental para o mestrado. Eu quero aprender o inglês para a viagem. Eu quero aprender o inglês para ser professor. E aí, percebam que as ações vão ser iguais ou vão ser diferentes? Coloca aqui no comentário para mim. Eu tenho a pessoa A, B e C. A quer aprender inglês para o mestrado, para fazer uma prova de mestrado. B quer aprender inglês para fazer uma viagem e ali, agora em Miami, voltar, passar 5 dias. E a pessoa C quer aprender inglês para ser professor de inglês. As ações que essas 3 pessoas vão fazer são as mesmas? Coloca aí nos comentários, sim ou não. As pessoas, vou repetir aqui a pergunta. Eu tenho a pessoa A, vou falar aqui, João, Maria e José. João quer aprender inglês para passar no mestrado, inglês instrumental. Maria vai viajar para Miami, ela quer aprender inglês para se virar, para conseguir pedir um alimento, uma fruta, uma verdura, fazer um lanche, passear, fazer uma compra. E José quer ser professor de inglês. Aí a pergunta que eu faço para vocês, coloca aí no comentário. As ações que essas 3 pessoas diferentes que precisam realizar no planejamento de estudo vão ser iguais? Ações diferentes? Não mesmo. A maneira, o material, o tempo, a dedicação que José, que quer ser professor de inglês, vai dedicar, precisa ser diferente da dedicação de João, que precisa fazer uma prova de inglês para o mestrado. Por isso, essa especificidade é importante até para que determine o que você vai colocar como importante no seu grupo de ação. Nessa live de hoje, a gente não vai falar de ações, e sim de como você escrever isso, porque lembra, sai daqui com essa coisa na cabeça. O nosso cérebro, ele se direciona para o que está claro. Se não está claro, ele fica confuso, ele se perde no meio do caminho e ele se perde do objetivo final, tá? Então, o primeiro S da sigla SMART, que significa esperto em inglês, é específico. E se é específico, isso precisa ser direcionado para qualquer área que vocês devem realizar. Exatamente, Selene, diferentes cada um em sua estratégia. Isso precisa ficar muito claro. E o que a gente falou também na live de ontem, o M de mensurável. Como é que eu posso medir as ações que eu estou realizando, se eu tenho um objetivo e se eu estou traçando aquele objetivo de uma forma concreta? Se eu vou estudar inglês instrumental, eu vou poder medir quantas palavras eu consigo traduzir no dia, ou quantos textos ou quantos parágrafos eu consigo traduzir no dia. E isso vai ter uma finalidade com um tempo determinado também. Essa métrica, ela precisa ser utilizada não só para ação para o mestrado, mas para a pessoa que vai estudar ou aprender inglês para fazer uma viagem. Quais são os vocabulários, como é que ela pode especificar e medir a quantidade de palavras relacionadas à compra, a direções, a pontos turísticos, que vai sim fazer com que ela tenha um objetivo que seja alcançado, não é verdade? Já a pessoa que vai ser professor, a mesma coisa. Como é que ele vai mensurar se ele está tendo o resultado que é aprender inglês para ser professor? Isso precisa ser diferente também. Mas uma coisa que eu sempre coloco antes de tudo, que faz parte da organização, é para que você está fazendo isso, certo? Eu fiz um post no ano passado, que era, quem me acompanha viu que era mais ou menos a seguinte pergunta. Você se matriculou em vários cursos online, aproveitou a pandemia e não concluiu em nenhum deles? É muito comum as pessoas se perderem no meio das ações por não conseguirem diferenciar qual é o seu objetivo, aonde você quer chegar e a partir daí sair se matriculando em todos os cursos, achando que todos eles são importantes. E será que tem um grau de importância mesmo? Será que existe aí uma ansiedade em consumir um fator muito grande de informações? Então, voltando à nossa sigla, o S, ele é específico.
O M, ele é mensurável. O A é atingível. Esse é o principal. Vou refazer aqui a minha frase, não vou dizer que é o principal. Porém, essa palavra, A de atingível, é o ponto cego de muitas ações que são traçadas como sonho, como meta, como objetivo, sem uma conexão com a sua realidade rotineira. E isso é o que vai gerar frustração. A gente falou um pouquinho sobre isso na live de ontem. Quando a gente fala atingível, a única pessoa que pode fazer algum tipo de avaliação sobre ser ou não ser atingível é você. Vou repetir para ênfase. A única pessoa que pode fazer algum tipo de avaliação se a sua meta e o seu objetivo é atingível é você. E esse atingível tem conexão direta com o T de tempo. Por quê? Uma coisa é, voltando ao exemplo de João, Maria e José, é João que não sabe nada de inglês e dizer, eu quero me tornar um professor de inglês dentro de 3 meses. Será que é atingível? Vou repetir. João, que não sabe nada de inglês, ele estabelece como meta se tornar professor de inglês dentro de 3 meses. Ele está colocando o tempo, que é um determinante necessário para essa meta. Lembrando, S SMART, específico, o M do SMART é mensurável, o A atingível. Agora, por que eu digo por que eu repito o que eu acabei de dizer? A única pessoa que vai poder avaliar e dizer se essa meta é ou não atingível é quem está determinando a meta. Porque, de repente, João vai se dedicar, como o Otavinho aí, 10 horas por dia. De repente, ele vai fazer uma imersão. De repente, ele consegue potencializar essa aprendizagem com técnicas de memorização absurdas. Ele consegue fazer não só uma imersão, como um intensivo. Não sei a vida de João. João que vai poder estabelecer. Nas condições normais de temperatura e pressão, a gente pode dizer, não é possível uma pessoa se tornar professor de inglês se você não sabe nada em 3 meses. Mesmo que ele durma e acorde pensando em inglês, vai ter uma exaustão mental. Então vai ser, sim, extremamente impossível. E a gente vê muitas pessoas com rotina de trabalho, de estudo, de maternidade, de paternidade, de outras atividades que fazem estabelecerem para si próprios metas que são inalcançáveis. E o que é que acontece com as metas inalcançáveis? Ou você desiste no caminho, ou você se frustra. Percebe isso? E aí, às vezes, eu quero passar no vestibular de medicina, só que eu não me sinto preparada o suficiente. O vestibular em junho, eu tenho 4 meses, mas eu tenho XYZ atividades a serem feitas. E não consigo me organizar para isso. Certo? Será que é atingível? Ou será que não é atingível isso? Tudo vai depender do repertório prévio, se eu já tenho algum conhecimento prévio. Tudo vai depender da organização, da disciplina, da consistência e da sua possibilidade de cumprir com aquele planejamento. Agora, o mais importante é não simplesmente protelar, mas o mais importante é que haja uma clareza do mapa que você está traçando para que você ande e chegue. Porque o objetivo do planejamento, gente, nada mais é que você saia do ponto A para o ponto B. O ponto A é onde vocês estão hoje. O ponto B é a OAB. O ponto B é a aprovação no vestibular de medicina. O ponto B é ser professor de inglês. O ponto B é ser aprovado no TJ. O ponto B é, enfim, é onde vocês querem chegar. Então, pense aqui, eu tenho o ponto A desse lado e o ponto B desse lado, ok? Se eu não traço um planejamento, eu posso fazer isso, desse aqui, tarará, e chego no ponto B, ou não chego, porque eu posso chegar lá em cima e me perder no meio do caminho, tá? Agora, eu posso sim fazer um planejamento e traçar uma linha reta. Pelo menos o que eu aprendi na época da escola é que a linha reta é a forma mais rápida e mais curta de você ligar 2 pontos, ou não. E aí, essa forma de você ir de um lado para outro precisa demandar, obrigatoriamente,
que as suas metas sejam específicas, que você tenha foco, disciplina, consistência, mas que também elas sejam atingíveis, certo? Por que eu falo atingíveis? Para quem sabe, para quem já me acompanha, sabe que eu sou também fundadora de um Instituto de Idiomas aqui na minha cidade, o Opera Idiomas, e eu recebo alguns alunos que querem se tornar fluentes no idioma em 1 mês ou em 2 meses. Fluência quando eu falo no sentido de conseguir se virar, conseguir se comunicar de uma forma muito eloquente ou de uma forma fluida, como o nome já diz, né? E aí, para você chegar de um lado para outro, é necessário que você tenha esse planejamento, precisa ser atingido. Então, para quem está chegando na live aqui agora, a gente está falando de planejamento e como fazer um planejamento de estudos, lembrando da sigla SMART, que é, a gente já chegou no A, S de específico, A de mensurável, A de atingível, e a gente vai agora para R de relevante e T de temporal. São as 2 últimas letras que faltam para a gente fechar essa sigla SMART dentro de um planejamento. E vejam que serve para planejamento de estudo, para planejamento de vida, para planejamento de viagem. Você quer ir para a Disney. Você quer gastar quanto na Disney mensurável? É atingível o que você precisa gastar? Ou melhor dizendo, o que você precisa economizar os seus recursos para chegar até a Disney? Passaporte, tudo que você precisa organizar, porque às vezes não é só recurso financeiro, é tempo de planejamento para atingir aquele recurso, tá? E dentro desse planejamento precisa ser A, atingível, e R, relevante. O R de relevante, ele tem o fator de fazer com que vocês reflitam se o que vocês traçaram como ação vai ser necessário para atingir o objetivo. Então, por exemplo, eu preciso fazer a prova da UAB. Gabriel, Prorita, quem está chegando aqui agora, Tati, Deusani, Gisela, sejam todos bem-vindos à nossa live das 20h21. Segunda de quarta estarei aqui com vocês, principalmente que a gente está começando agora nosso desafio de 21 dias, que começamos na segunda-feira. Inscrições abertas hoje, na segunda-feira a gente já começa um desafio, ó, no capricho, para vocês começarem 2021 totalmente organizados, focados, concentrados, sem procrastinar e com metas definidas e muito claras para chegarem no objetivo que vocês traçaram, tá bom? Quem vai comigo se inscreve no link que está na bio. Tá? Então, como eu estava falando para vocês, chegamos no relevante. E aí, você quer passar na UAB ou você quer passar no vestibular de medicina. E aí tá a Silene lá, focada no vestibular de medicina, e aparece um curso online para você fazer de corte e costura. Coloquei um exemplo aqui bem esdrúxulo, né? Mas é isso mesmo que acontece. E aí aquele corte e costura, poxa, você se interessa, é uma técnica boa para relaxar, você vai e se inscreve. E aí vem uma outra coisa, vamos fazer um curso de francês. Não tem nem francês no vestibular. E aí você vai e se empolga. As ações que você está escolhendo fazer, elas são importantes, elas são relevantes para você atingir aquele objetivo? Porque quando a gente fala da meta, o R de relevante, ele se refere não só às ações, mas também ao objetivo final. E aí esse R de relevante, eu incluo sempre uma, que é o T do SMART. O T que fica sendo temporal e teu. Essa meta é tua mesmo? Por ser professora da universidade há mais de 15 anos, já perdi as contas até, e principalmente na forma de claroço, aparecem vários cursos, né, Silene? Diz aí. Eu gosto muito das turmas de calouro, e é extremamente comum quando você pergunta assim, por que você está aqui? E aí eu escuto os alunos falando assim, não, porque eu quero passar na carreira jurídica, eu quero... Não, isso é o que você quer. Mas por que você está fazendo o curso que você está fazendo, que você escolheu fazer? E raramente eu encontro um jovem de 18, 19, 20 anos dizer por que ele está fazendo aquilo. E quando você vai espremer mais um pouquinho, eles percebem que essa meta não é deles. A meta é da sociedade, que quer que eles façam uma multinacional, participe de uma multinacional, seja trabalhador de uma multinacional, ou a meta da família, que quer que ele seja um empreendedor, a meta da família quer que ele seja um advogado, a meta, sabe, é um sonho da mãe, um sonho da avó, um sonho do vizinho, ou porque ele passou o ensino médio inteiro ouvindo que a única profissão da vida possível seria engenharia,
Estou aqui colocando vários exemplos, viu, gente? Mas que, na verdade, esse objetivo não tem relevância nenhuma para a vida dele, porque não é dele, e sim dos outros. E a gente vai aí igual um ratinho dentro de uma roda sem fim e parado no mesmo lugar. Isso vai impactar diretamente em você atingir ou não atingir aquele resultado. Faz sentido? O que eu estou falando aqui faz sentido para vocês? Coloca aí o legal. Porque se faz, é hora de começar a pensar. E chegamos na última letra do T do SMART, que é tempo e teu. O teu a gente acabou de falar, né? Mas o tempo ele vai ser importante para que você especifique dentro de um condicionamento para que seja razoável na obtenção daquele resultado. Como assim razoável na obtenção daquele resultado? Quanto tempo líquido eu tenho por dia que seja produtivo e eficiente para atingir aquele objetivo? Porque quando a gente não faz isso, isso causa desespero e ansiedade. Digamos que você estabeleceu a grosso modo realizar esse objetivo de passar no concurso da residência no vestibular de medicina em menos tempo do que você tem a capacidade humana de se dedicar. As coisas são possíveis sim, mas quando elas dão a organização, elas dão a clareza que você precisa para atingir aquele objetivo. Então, se faz sentido, fica aqui. Novamente, eu sempre lembro que para quem está chegando, quem quiser ter o template, né, com as siglas, que é um resumo dessa live, eu sempre preparo um template bem bonitinho. Não vou falar só bonitinho, né? É um template que é um resumo bastante elucidativo, que fica para vocês lembrarem. Mas aí eu preciso que vocês dêem um print aqui nessa live, me marquem. E aí eu mando para direct, porque vocês não me marcaram, eu não sei que vocês estão compartilhando. Eu posso mandar diretamente para o direct de vocês. O T do tempo é, pense assim. Vou colocar um assunto, um exemplo nem tão voltado para a aprendizagem. Um exemplo do dia a dia, extremamente comum. Alguém fala no grupo de vocês, gente, vamos fazer uma feijoada? Bora! E fica, né? Ou alguém fala assim, gente, vamos marcar um cinema com os amigos? Bora! Então, esse vamos marcar, a gente quer fazer uma feijoada mesmo. A gente quer realmente sair com os amigos. Mas se você não estabelece, isso não sai do lugar. Como eu falei logo no começo da live, o que tem isso a ver com o Master Cérebro? A organização é um dos pilares da roda da aprendizagem. Quem já viu outras aulas aqui comigo já aprendeu isso. Concentração, organização, memorização e fixação. Marcou na live de hoje, Janiele? Não, então tu me marca hoje e eu te mando os dois, mas eu não recebi marcação não apareceu nem no geral, viu? Então eu lhe mando, pode ter certeza. Então, quem já acompanha aqui as lives, e aí quem está chegando aqui agora, 20 e 21, estamos aqui, às segundas e quartas, já definimos esse horário, ok, às segundas e quartas é certo, eventualmente eu apareço terça, eventualmente eu apareço quinta, mas segundas e quartas já estamos aqui combinados de estarmos presentes. Então, quando a gente faz assim, vamos fazer, o nosso cérebro não vai nos conduzir para aquele caminho porque não está claro, está abstrato, está confuso. Dos pilares da memorização é a aquisição a partir da atenção, a associação e a emoção. Então, para ele está muito solto. Agora, quando você fala assim, vamos fazer uma feijoada para os amigos no dia 1º de fevereiro, às 8 da noite, na casa de quem? Na casa de André. Pronto, marcou, está marcado. Qual das duas tem muito mais possibilidade de acontecer? A feijoada que vai ser 1º de fevereiro, às 8 da noite na casa de André? Ou vamos fazer uma feijoada? A mesma coisa acontece com os estudos. A mesma coisa acontece com o projeto Verão. A mesma coisa acontece com o projeto Foca na dieta saudável ou Foca na atividade física. Quando vocês... Vou me incluir aí, porque eu já estive nesse lugar lá em 1997, quando eu não sabia fazer organização de planejamento. Então, já foram anos estudando e ensinando a fazer isso. Portanto, quando a gente escreve numa folha de papel, se for possível deixar visível qual é a sua meta. 2,
o próximo passo vão ser realizar as ações e as tarefas que vão complementar esse planejamento para essa meta. Ações e tarefas. A live de hoje a gente não vai falar de ações e tarefas, e sim na meta SMART. E aí, quando isso está escrito e você visualiza, é muito mais fácil manter o foco. Entende? Você já tem o hábito de escrever metas específicas dentro de um determinado ponto de ação? Coloca aí o legal se você já tem o hábito de escrever. E se não tiver, termina essa live aqui, já vai sair escrevendo e colocando visível a meta de vocês. E a meta SMART, tá bom? E aí, uma vez que a meta ela seja SMART, esteja visível, isso vai fazer com que vocês mantenham o comprometimento com o que vocês escreveram. Afinal de contas, não foi o Papa, não foi o presidente, não foi a mãe que escreveu. Foram vocês mesmos que escreveram diante da análise que vocês fizeram do que era possível e do que não era possível realizar. Certo? Então, já finalizando a nossa live de hoje, para a gente concluir e sintetizar essas 5 letras que formam 5 palavras, acrônimos e acrósticos, eles são ferramentas e utensílios úteis para memorização. Tem uma historinha, né, que diz o seguinte: tinha um adolescente que estava pisando muito na bola na escola. E os pais convocaram o diretor para que desse uma tarefa para ele como uma ferramenta até de punição ou de lição. E o diretor chamou esse adolescente e falou assim: olha só, você está pisando muito na bola, mas para que você não tenha nenhuma advertência aqui na escola, eu vou lhe dar uma tarefa muito simples. Te dou um copo com água, tá vendo esse copo aqui? Ele colocou água até o topo. E você vai precisar sair daqui, descer as escadas, passar pela cantina, pelo portão, pela sua sala, entregar o material e voltar para mim dentro de 30 minutos. Se você conseguir fazer isso, você não vai levar nenhuma advertência. O adolescente, de 16 anos, falou assim: isso é impossível, a água vai derramar, não tenho a menor condição de fazer isso. E o diretor da escola falou: olha, eu estou te dando essa tarefa, na minha opinião é muito simples, e é a única forma que eu posso fazer para liberar você dessa advertência. Vocês acham que esse adolescente fez o quê? Aliás, vocês acham que esse adolescente conseguiu no final? Vocês acham que conseguiu colocar aí o legalzinho? Ou vocês acham que ele falhou na tarefa? Será que esse adolescente conseguiu cumprir a tarefa, coloca o legal? Ou será que ele falhou na tarefa? O que é que vocês acham? Para ir finalizando a nossa live, eu digo para vocês que ele conseguiu. E o diretor, muito surpreso, perguntou: Pedro, como foi que você conseguiu isso? Ele falou: foi assim, diretor, eu fiquei tão desejoso de não levar advertência, para mim era tão importante não levar advertência, que eu segurei firme o copo e fiquei olhando para a água todo instante. E o diretor, curioso, perguntou assim: mas você não viu aquelas meninas lindas passando ali pelo pátio? Ele: não. Você não viu o carro de som chegando ali na frente da escola? Também não. Você não viu os rapazes lhe chamando para jogar bola? Não, não vi nada disso. Ele: pois é, assim é o foco. Você tinha um objetivo a cumprir, que era muito importante para você, e quando você fica focado no que você precisa cumprir, as distrações que estão externamente não vão lhe atrapalhar. E assim eu termino a nossa live de hoje, querendo que quem está aí comigo do começo até o fim faça uma síntese de quais são as 5 palavras que devem obrigatoriamente estar num planejamento, seja de estudo ou seja de vida. S de quê? Vamos ver se estavam prestando atenção. S de... Vou ajudar. S de específico. M de mensurável. A de atingível.
R de relevante e T de temporalizável, ou dentro de um tempo, ou temporal, como vocês preferirem, e teu. Lembra que a meta precisa ser tua e não dos outros. Isso aí. Isso aí, Isabela. Então, estava aqui no comecinho junto com a gente desde o início. Oficialmente, estou aqui com vocês às segundas e quartas, mas como essa semana a conversa está tão rica, está tão boa, eu não abri caixinha hoje, vou abrir caixinha daqui a pouco, sei que vai vir muita pergunta. Amanhã estamos aqui novamente às 20h21, excepcionalmente, tá bom? Então, normalmente a gente faz algumas aulas do conteúdo nas quintas-feiras, mas amanhã a gente vai estar aqui com uma live falando exatamente sobre a possibilidade de recompensas e como focar no estudo mesmo sem querer estudar, que é uma queixa que eu recebo muito aqui dos nossos estudantes, como você pode focar nos estudos mesmo sem querer estudar, tá bom? Isso aí. E aí, boa noite a todos vocês, muito obrigada pela presença, vejo vocês amanhã às 20h21 e segunda também e quarta-feira também. E quem ainda não se inscreveu, vai lá para o link da bio e vem comigo para a sua rotina organizada em 21 dias. Vagas limitadas, rapidinho termina, viu, gente? Vou deixar salva a live de amanhã. Às vezes eu deixo no YouTube, Isabela. Então, se eu deixar, eu te mando o link, tá bom? Tchau, tchau, boa noite.